Oi, meu nome é Sibila, sou psicóloga e psicanalista, atuo na clínica e eu fui muito incentivada a criar esse canal e hoje eu tô aqui então fazendo um primeiro vídeo que eu tô aqui me apresentando para vocês e dizendo qual que é a minha proposta, né? Eu quero trazer vídeos falando sobre psicanálise winnicottiana, quero falar com vocês também a respeito das relações, quero falar sobre amor e tudo aquilo que envolve esses temas. E a proposta é poder falar disso tudo de um jeito muito leve, de um jeito muito tranquilo e muito acessível para que as pessoas realmente possam entender, compreender como se dão os conflitos e pensar em possíveis soluções, em buscar ajuda se for necessário, mas trazer esse assunto de uma forma muito leve. Por isso, o nome desse quadro é Leve com Você. Vou estar aqui falando então sobre psicanálise, eu espero que vocês gostem, eu quero deixar o convite para que vocês se inscrevam, participem, questionando, trazendo suas dúvidas e na medida do possível eu vou tentar responder e vou ficar muito feliz e honrada se vocês puderem estarem assistindo e compartilhar dessas ideias aqui comigo no canal, tá bom? Então se inscreva, né? Curta, mande suas mensagens aqui, comente aqui embaixo para mim. E hoje eu quero falar, então, um primeiro tema super importante que é a ansiedade. Eu não vou entrar nesse tema de uma maneira muito aprofundada, mas eu gostaria de comentar sobre a ansiedade nas relações amorosas. Como nós podemos muitas vezes perder a possibilidade de viver um relacionamento pleno porque ficamos ansiosos, porque temos medo, porque acreditamos que aquilo não vai dar certo, que aquela relação não vai funcionar. Então, quantas vezes nós estamos dentro de um relacionamento que está começando e já antevemos os problemas que podem acontecer sem nem mesmo conhecer a pessoa que está ali com a gente, sem nem mesmo saber se a gente está realmente tendo um sentimento por aquela pessoa e se esse sentimento é correspondido. E é uma coisa que eu escuto muito na clínica, né? Então é um tema muito interessante e eu gostaria de falar sobre isso hoje. Ansiedade, como ela pode atrapalhar as relações amorosas. Dentro dos estudos da psicanálise, a ansiedade é um tema que se verifica ali, logo no nascimento do bebê. Naquele momento de separação do bebê com a mãe, já se verifica que a origem da ansiedade vem desse momento de separação. E essa ansiedade e essa separação, elas vão se repetindo com o passar do tempo. A cada vez que a mãe ou o cuidador desse bebê se separa dessa criança e essa criança acaba entrando num movimento de se sentir insegura, de se sentir sozinha, e isso traz ansiedade. E isso é muito fácil de perceber quando uma criança chora e a mãe vai ao seu encontro e acolhe e pega no colo. Então essa ansiedade vai embora. Quando nós estamos na vida adulta ou começando a viver a nossa vida de relacionamentos amorosos, algumas vezes a gente se percebe com medo, ansioso, achando que aquele relacionamento não vai dar certo, que aquela pessoa vai embora, vai abandonar a gente e que tudo vai ser sofrimento. E o que a gente faz? Algumas vezes é terminar esse relacionamento logo no começo, sem dar a menor chance daquela pessoa se afeiçoar por nós, conhecer quem a gente é, do que a gente gosta. A gente tem medo de ficar vulnerável. Então a gente afasta as pessoas da gente. E é o que mais a gente tem visto: relacionamentos digitais, relacionamentos líquidos. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Tempos pós-modernos, onde tudo é feito para durar pouco. Mas nisso a gente também está entrando numa lógica capitalista dentro das relações, onde existe então o uso e o descarte das pessoas. É uma lógica que a gente vive sem perceber que na verdade a gente está consumindo pessoas e sendo consumido. E os nossos sentimentos para onde vão? Eles podem ser descartados? O outro descarta, nós também descartamos o do outro e o nosso. Então, voltando para essa questão da ansiedade, o que a gente pode pensar em relação a como fazer com que um relacionamento possa dar certo ou que ele tenha chances de caminhar para que possa dar certo lá no futuro? A pressa. A gente tem muita pressa, a gente quer que tudo dê certo aqui e agora. E as coisas não são assim, né? Então, quando essa questão da ansiedade, muitas vezes lá atrás, lá no passado, não ficou bem resolvida, não ficou bem elaborada, e aí então a gente passa a reviver outras situações de perdas ou de insegurança e começa a entender que o mundo é um lugar perigoso, começa a sentir que a cada encontro eu corro risco de perder alguém ou de me perder por causa de
estar confiando em alguém, essa ansiedade ela vai aparecer. Então, quando a gente conhece alguém e tem muita vontade de estar com esse alguém e a gente, de repente, rompe esse laço, rompe esse relacionamento, a gente pode estar falando aí de uma ansiedade que está atrapalhando uma relação amorosa. Agora conta pra mim, você já se sentiu assim? Conhecendo uma pessoa, gostando dessa pessoa, conversando com essa pessoa por mensagem e de repente você encontra com essa pessoa, vocês têm lá um encontro, tem um date e tal, e dá tudo errado. Ou você gosta tanto, mas no dia seguinte você não consegue falar com aquela pessoa. Bate aquele medo, fala, não, eu não vou conversar, eu não vou mandar mensagem, não é isso que eu quero, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou pronto para isso. E aí a gente se acovarda muitas vezes com esse sentimento, essa ansiedade, esse medo que trava a pessoa. E aí a gente não consegue dar andamento às relações. E outra situação muito comum, ter um contato íntimo, sexual com a pessoa e também no dia seguinte fugir do próximo encontro, com medo de se apaixonar, com medo de se entregar a essa relação de uma maneira afetiva, sentimental, com medo do que o outro pode fazer com o seu coraçãozinho. Então, o que o outro vai fazer? Será que amanhã ele vai estar comigo? Será que ele não vai me abandonar? Ou ela, né? Isso vale para homem, vale para mulher. Essa situação não acontece só com uma das duas partes e pode acontecer com as duas ao mesmo tempo. Então, falta para a pessoa que vive muito ansiosa em relação aos relacionamentos, muitas vezes coragem de dizer aquilo que pensa, porque não sabe como isso vai ser recebido pela outra pessoa. E, por outro lado, também acontece de ter aquelas pessoas que são muito corajosas na hora de falar. Então, elas falam, são super sinceras, e aí a gente vai chamar isso de sincericídio, porque ela vem com tanta força falando o que sente, o que quer, e como ela tem o objetivo de estar naquela relação, e a outra pessoa também não está pronta para ouvir. Então, o tempo, né, o timing de uma relação também não é fácil da gente conseguir afinar. Então, são muitas questões que acontecem que atrapalham o relacionamento quando você coloca a ansiedade no meio. Tanto de você travar, se retrair, fugir dessa relação, quanto de você querer acelerar as coisas e colocar os seus pontos e determinar como você quer que aquilo funcione. Como, por exemplo, o ciúme, que já é uma outra situação que a gente vai discutir num outro quadro. Mas o ciúme também acaba sendo um reflexo, um desdobramento dessa ansiedade de querer ser o único objeto desejado por essa pessoa. Então, o ciúme vem para atrapalhar. Então, logo no começo de um namoro, por exemplo, quando você consegue passar da fase do date, das conversas por mensagem, de ficar, desses encontros aleatórios e começa realmente a ter um namoro, começa aquela cobrança, né? Ah, eu não quero que você curta foto, eu não quero que você aceite pessoas na sua rede social. Ah, deixa eu ver o seu celular. Então, tudo isso é ansiedade, tudo isso esconde inseguranças e aí vem os sintomas de ciúmes, aí vem, na verdade, até muitas vezes os traços dos relacionamentos narcisistas, né, tão falados hoje em dia, das pessoas que estão ali querendo manipular e controlar o comportamento e as atitudes, as roupas e todas as atividades daquela pessoa com que ela está se relacionando. Então, desdobramentos de uma ansiedade a gente pode ver aí, na verdade, como ciúme, manipulação, controle, rigidez, e todas essas coisas vão atrapalhar um relacionamento afetivo. E agora, como é que a gente cuida disso? Não é fácil cuidar disso, mas um primeiro passo é começar a se auto-reconhecer como uma pessoa ansiosa, se esse for o seu caso. Então, se você tem ansiedade e você percebe que quando você está com essa pessoa que você tanto deseja, que tanto você gostaria que desse certo, e muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem, nossa, eu já imagino o casamento, a casa, os filhos, o cachorro, o gato, antes mesmo de saber, né, quem é essa pessoa, de onde ela veio, como foi a infância dela, como que as pessoas então atropelam as situações por conta dessa ansiedade, né, de querer que realmente aconteça um amor verdadeiro na vida delas. Como então entender que você está ansioso? Primeiro, entender que primeiro você precisa conhecer essa pessoa, né? Conhecer é conversar, criar um laço, criar intimidade,
saber do passado, saber da família, saber os gostos. E conforme essas conversas forem acontecendo, se acontecer a química que a gente chama, né? Então, a cada conversa e a cada encontro existir cada vez mais um desejo de estar junto, e o desejo pelo próximo encontro é um passo a passo dentro de uma relação, um passo a passo. E hoje, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão atropelando esses passos, indo já muitas vezes para um primeiro encontro sexual, entendendo que esse encontro sexual é a realização de todos os sonhos dela e que essa satisfação física, corporal, vai alcançar aquela plenitude daquele encontro. Quando o sexo, na verdade, é só uma parte dessa relação. É um dos ingredientes que pode compor essa história para que ela funcione bem ou não, né? Não é o ápice de uma relação, mas sim um componente para que essa relação possa avingar futuramente. Então, primeira coisa, compreender que a gente precisa se conhecer, saber do que a gente gosta e aos poucos conhecer essa outra pessoa. Devagar também tentar entender se essa pessoa que está lá, ali nesses encontros todos os dias, será que essa pessoa também ela está fazendo por merecer estar ali na sua companhia? Porque muitas vezes o que acontece é a gente não se valorizar e aceitar qualquer coisa que aparece, né, na frente ali. Às vezes a pessoa tem um dos atributos que você gostaria que tivesse, por exemplo, a beleza, mas o seu caráter deixa a desejar, os seus gostos parece que não combinam muito. E aí você tem aquela intuição de que alguma coisa ali não é tão legal assim, mas você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Então, esse é o momento crítico do início de uma relação. Saber se aquilo que você está aceitando porque realmente é algo que não importa, que não vai afetar a sua relação no futuro, ou se você está aceitando aquilo porque você acha que se não aceitar vai ficar sozinho e nada vai dar certo para você. Esse passo a passo é longo, é demorado e em um vídeo a gente não constrói a receita do bolo, não tem como. Mas ter calma de se conhecer e saber o que é que você deseja é o segundo passo, eu acredito. O primeiro é entender, será que eu sou ansioso ou não? Será que eu estou atropelando as coisas? E o segundo é, mas o que eu quero para mim? Eu já tenho, certo, aquilo que eu gostaria que fosse uma relação saudável para minha vida? Agora, a gente também não pode confiar, saber o que eu quero com ser egoísta, né? Então, olha como é que vai ficando complicado, né, essa questão. Então, a pessoa tem que fazer só aquilo que eu gosto. Se eu gosto de academia, a pessoa também tem que gostar de academia, ela não pode gostar de uma outra coisa. Isso também é radicalizar uma situação e, na verdade, trazer a ideia de que o amor é o encontro de duas metades de uma laranja, né? Então, duas metades de uma laranja, elas se unem, elas compõem um. E o amor não é um. Né? Quando o amor dá certo, a gente não tem uma laranja completa. O que a gente tem são encontros possíveis com afinidades possíveis. E a relação espelho é também um tema para um outro vídeo que com certeza eu vou fazer. Mas entender primeiro aqui, na questão da ansiedade também, que querer que o outro seja exatamente aquilo que você deseja, ou exatamente aquilo que você quer que ela seja, é algo que está fadado a dar muito errado, né? Vai dar ruim, vai dar ruim. O amor, ele se constrói com o passar do tempo, é um sentimento que ele precisa ser cultivado. O amor, na verdade, ele é ensinado para cada um de nós à sua maneira lá na nossa relação familiar, com mãe, com pai, com os cuidadores na nossa infância. Cada um aprende a amar de uma maneira diferente. Mas quando a gente se depara com o outro, a gente também tem que ter consciência de que esse outro é diferente de nós. E ter respeito por essa alteridade também é um desafio. É muito complicado. Mas a questão central do vídeo, que é a ansiedade, então vamos lá. Vamos pensar. Quando eu conheço uma pessoa, eu já estou pensando no casamento? Quando eu conheço uma pessoa, eu já estou pensando, não vai dar certo? Então pensa lá, você deve estar realmente vivendo um processo de ansiedade dentro da sua relação amorosa. O que a gente pode fazer para minimizar isso?
Vamos conhecendo essa pessoa que tá ali, apareceu na sua vida, dá chance para ela mostrar quem ela é. Você também se dar a chance de mostrar quem você é. E não é você quem tem que achar se você é bom ou se você é ruim. Dá a chance para essa outra pessoa também dizer para você o que ela tá começando a sentir em relação a você, o que ela tá achando em relação a você, se ela te elogia, se ela te critica. Vamos ouvir, vamos escutar. Não é nada fácil ouvir o outro. Queremos muitas vezes ouvir aquilo que a gente, né, gostaria de ouvir na nossa fantasia. Mas lidar com o real da palavra do outro é muito importante, é muito enriquecedor, faz crescer dentro de uma relação. Então, gente, acho que hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Se eu falar outros temas aqui, eu vou me alongar muito e eu quero deixar esses outros temas de ciúme, de espelhamento da relação para os próximos vídeos. E a gente vai seguindo desse jeito assim, tranquilo, descontraído e estou aqui, leve com você. Até mais!